É importante ter também a análise de tudo que já vimos até agora, particularmente a importância desses estados pêndulo. É por isso que eu volto para o Brasil, onde no nosso estúdio já devemos ter Lorival Santana, nosso analista de internacional. Para Lorival, boa noite, um prazer falar com você nessa nossa transmissão especial do CNN Prime Time, na véspera da eleição presidencial americana. Qual é a importância, particularmente, da Pensilvânia nesse xadrez eleitoral que pode vir a decidir quem vai levar a Casa Branca, se Kamala ou Trump? Boa noite mais uma vez, Lorival. Boa noite, Márcio. Parabéns pelo trabalho seu e da nossa equipe aí nos Estados Unidos e boa noite a todos que nos acompanham. Bom, a melhor forma de responder a essa pergunta é mostrando o mapa eleitoral da CNN. Veja só, vou colocar aqui na tela esse mapa e olha o que acontece com a Pensilvânia. Por que é impossível vencer essa eleição sem ganhar na Pensilvânia? Pelas pesquisas e pelo histórico eleitoral, Kamala Harris precisa de mais 44 votos para se sagrar presidente. Trump precisa de um pouco mais, 51. Os estados que estão em amarelo são aqueles que estão indefinidos, são os estados pêndulo, tradicionalmente, e que as pesquisas indicam que realmente estão empatados no que se refere às pesquisas, empatados dentro da margem de erro. Os estados azuis são os que estão dando vitória aos democratas, os vermelhos aos republicanos e que tradicionalmente fazem isso. Nas últimas eleições foram esses os resultados. Aqueles que estão com cor mais clara é porque as pesquisas indicam empate técnico, mas como eles têm uma tradição para republicano ou para democrata, a gente mantém com a cor só que um pouco mais clara. Um que surgiu agora é o Iowa, né, que agora ficou amarelo, de acordo com a pesquisa do Des Moines Register, que deu a Harris um pouquinho acima do Trump dentro da margem de erro. Mas vamos aceitar que o Iowa é um estado garantido para o Trump, porque tem sido assim ultimamente. Bom, a gente tem o seguinte, o Trump, ele está à frente, na média das pesquisas da CNN, nos 4 estados pêndulo do Sul. Então, vamos considerar que ele ganha nesses 4 estados. A Harris está na frente do Trump em Michigan e Wisconsin. Então, vamos dar para ela o Michigan e o Wisconsin. Ficam azul. Ela precisa de 19 cadeiras. Quem é que tem 19 cadeiras é a Pensilvânia. Ela se torna vencedora se ela ganha na Pensilvânia. Pode ser diferente? Pode. Ela pode ganhar estados do Sul? Pode. Mas isso é menos provável. A gente está trabalhando aqui com probabilidade, com pesquisas e com a história também recente. Agora, para o Trump, qual é o caminho do Trump? Um pouco mais complicado. Ele precisa de mais cadeiras se as pesquisas estiverem certas e o histórico se repetir. Então, como ele está na frente, na média das pesquisas da CNN na Carolina do Norte, na Geórgia, no Arizona e no Nevada, então vamos considerar que ele ganha. Mas não é suficiente. Ficam faltando 2 cadeiras no colégio eleitoral para ele se eleger. Onde é que ele está empatado com a Harris, de acordo com as pesquisas? Na Pensilvânia, eles estão empatados. É por isso que a gente considera que a maior probabilidade e o caminho para a vitória, tanto para um quanto para o outro, é a Pensilvânia. Então, se ele ganha nos estados onde ele está adiante e ganha na Pensilvânia, ele ganha essa eleição. Márcio. E aí você percebe, Lorival, nas falas dos candidatos nesses últimos dias, particularmente no dia de hoje, uma mensagem especial aos eleitores da Pensilvânia? São feitas promessas, são feitas... a palavra é essa talvez mesmo, promessas especificamente para o estado da Pensilvânia, para atrair os eleitores de lá? Sem dúvida, e o grande tema na Pensilvânia é a economia, né? A Pensilvânia é um estado que tem uma maioria de eleitores democratas, tanto que é governado pelos democratas, mas que tem estado estruturalmente descontentes com a globalização. Foi assim que o Trump virou esse estado em 2016
para um estado republicano, que era um estado antes bastante democrata, inclusive na eleição presidencial. Continua sendo no nível estadual, mas nas eleições presidenciais eles estão atentos a essa mensagem. E foi assim, Márcio, que o protecionismo comercial cresceu nos Estados Unidos. Foi por causa da Pensilvânia, por causa do Michigan, do Wisconsin principalmente, e de outros estados também. Esses eleitores são eleitores que vão decidir, são aqueles que não têm o ensino superior, que são brancos, que tiveram empregos bons, como a gente diria no Brasil, de carteira assinada, empregos industriais, que foram embora para o México, para a China, para a Ásia. Então, eles abandonaram o Partido Democrata por causa disso. O Partido Republicano sempre foi mais pró-comércio do que o Partido Democrata. O Trump virou isso, se tornou um grande protecionista, fez uma guerra comercial, desfez o NAFTA, refez o NAFTA e, com isso, ganhou a eleição de 2016. Em 20, o Biden, que nasceu em Scranton, Pensilvânia, consegue ter esse discurso bastante protecionista, de classe média e tal, venceu em 2020. Então, agora, quem conquista esse eleitorado e outras demografias também dentro do estado da Pensilvânia pode vencer essa eleição.